Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, e a luz do Divino Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu gostaria de falar a vocês hoje a respeito de Nossa Senhora de Fátima, as aparições, e falarmos um pouco também sobre os segredos de Fátima, que até hoje despertam a curiosidade do mundo inteiro. Mas para nós falarmos a respeito das aparições que aconteceram em Fátima, é necessário que nós compreendamos um pouco o contexto histórico, político, geopolítico, melhor dizendo, daquele período. Lembrando que Nossa Senhora de Fátima apareceu em Portugal no dia 13 de maio de 1917. Alguns anos antes, em 1905, a Rússia passava pela Revolução Bolchevique, chefiada por Lenin. Foi o período da queda da monarquia. Os czares, que dominaram a Rússia por muitos séculos, finalmente caíram em derrocada e o Partido Comunista veio em ascensão, criando assim uma nova forma de governo. E o comunismo, ele foi apresentado ao mundo, sempre orientado pela ideologia marxista. Então, vários países da Europa receberam essa proposta desta forma de governo. Em Portugal, houve um grande movimento chefiado pela maçonaria para também derrubar a monarquia. Eles só obtiveram sucesso no ano de 1910. Foi quando a dinastia de Bragança, a última dinastia de reis e rainhas, deixou de governar aquele país. Então, Portugal se tornou uma república. Nesse período, como todos nós sabemos, o comunismo não convive com a religião. Eles tomaram todos os meios possíveis para acabar com a religião no país, em Portugal principalmente, e os líderes da Revolução chegaram até mesmo a dizer: em 2 ou 3 gerações não existirá mais religião neste país. E Portugal, naquela época, juntamente com a Espanha, os 2 países são vizinhos, eram os países mais católicos do mundo, junto com a Itália, logicamente. Quais eram as medidas adotadas pela maçonaria e pelos comunistas? Eles confiscaram as terras da igreja, proibiram as celebrações nas igrejas, muitas igrejas foram atacadas, muitos sacerdotes foram mortos, religiosas foram impedidas de usar o hábito, até mesmo padres impedidos de usar a batina, e a igreja sofria naquela época uma grande perseguição. Mas havia em Portugal, bem nos recônditos de Portugal, um vilarejo numa região montanhosa chamada Fátima, que pertencia a uma grande região, distrito de Ourém. Neste vilarejo ainda havia um sacerdote. A revolução ainda não havia chegado naquele lugar tão isolado e tão distante, de toda aquela
inovação que estava se aplicando na época, pois o vilarejo de Fátima fica a cerca de 30 quilômetros da capital, Lisboa. E neste vilarejo moravam com seus pais 3 crianças. Lúcia, que na época tinha 10 anos, Francisco, com 9 anos, e Jacinta, que na época tinha apenas 7 anos. Francisco e Jacinta eram irmãos e eles andavam sempre na companhia da prima Lúcia. E as crianças, como é natural, passavam o dia com brincadeiras e elas também cuidavam das ovelhas para os seus pais. A família era uma família pobre e viviam do cuidado das ovelhas. E as crianças, naquele dia, haviam levado as ovelhas até um lugar chamado Cova da Iria. E neste local, enquanto as crianças estavam ali cuidando das ovelhas, elas viram sobre uma arvorezinha, que eles chamam de azinheira, uma árvore baixa, de mais ou menos 1 metro de altura, surgir uma luminosidade, um clarão, que chamou a atenção das crianças e elas se aproximaram. Do meio daquele clarão, daquela luminosidade, eles viram uma mulher resplandecente. As crianças inicialmente ficaram com um pouco de medo, e eis que aquela mulher disse: "Não tenham medo, meus filhos, eu não vou lhes fazer mal. Eu quero deixar para vocês uma mensagem." E as crianças passaram a ouvir atentamente aquela mulher. E ela disse: "Vocês virão aqui durante 6 meses, sempre no dia 13, e eu irei conversar com vocês." As crianças perguntaram: "Qual é o seu nome?" E ela disse: "Na última aparição, eu direi qual é o meu nome. Enquanto isso, vocês devem retornar para casa, vocês devem rezar o terço todos os dias. É muito importante que vocês rezem o terço e façam penitência pelos pecadores." Então, esta foi a primeira aparição. Ela se deu no dia 13 de maio. E as crianças combinaram no caminho, no retorno para casa, que guardariam um segredo daquela situação, pois inicialmente nem elas próprias compreendiam aquilo que tinham visto. Quando chegaram em casa, a pequenininha, Jacinta, com 7 aninhos, imagine só, a primeira coisa que ela disse: "Mamãe, vimos uma mulher muito brilhante." Então, a mãe de Jacinta e Francisco disse: "Bom, minha filha não vai ficar mentindo." E ela disse: "De fato, as crianças devem ter visto alguma coisa de diferente." No entanto, os pais de Lúcia não acreditaram. Ela era mais velha e a mãe a repreendeu: "Minha filha, você não pode ficar dizendo mentiras. E vocês não vão voltar lá nesse dia que esta senhora pediu que vocês voltassem." O tempo se passou e, aproximando-se aquele dia, os pais, mesmo sem acreditarem, permitiram que as crianças fossem ao local e foram acompanhadas de 5 primos para fazer a segurança das crianças caso acontecesse alguma coisa. Nesta ocasião da segunda aparição, Nossa Senhora fez uma revelação preocupante às crianças.
Lúcia perguntou: o que aconteceria com elas? Elas iriam morrer? É por isso que ela estava conversando com as crianças? Então Nossa Senhora disse: agora não. No entanto, Jacinta e Francisco irão morrer logo. Quanto a você, Lúcia, você terá uma longa vida. Mais uma vez, Nossa Senhora pediu às crianças que rezassem o terço todos os dias e rezasse pelos pecadores, para que se convertessem de todos os males que haviam feito. E Nossa Senhora pediu também às crianças que elas aprendessem a ler e a escrever, pois as crianças eram completamente analfabetas. Então Nossa Senhora lhes fez esses pedidos. E esta foi a segunda aparição. A terceira aparição, meus queridos irmãos e irmãs, ela se deu no dia 13 de julho. E nesta ocasião, as crianças haviam conversado com o padre da paróquia. E o padre disse para as crianças: olha, o que essa senhora quer? E ela disse: nós não sabemos, padre. Ela pede só para a gente rezar. O padre disse: olha, tomem muito cuidado, porque isso pode ser uma artimanha do demônio. Mesmo assim, preocupadas, as crianças foram para o terceiro encontro com Nossa Senhora, a terceira aparição. Esta aparição, meus queridos irmãos e irmãs, ela foi a mais importante. A terceira aparição, no dia 13 de julho, foi quando Nossa Senhora revelou para as crianças os 3 segredos. E os 3 segredos as crianças não poderiam contar para ninguém, a não ser para o Francisco, que não conseguia ouvir o que Nossa Senhora falava. E Nossa Senhora disse ainda a Lúcia que se ela tivesse uma oportunidade, ela poderia dizer ao Papa. Então, Lúcia pede a Nossa Senhora que realize um milagre, porque as pessoas estão duvidando daquilo que elas estão falando. E Nossa Senhora diz assim: pois bem, então saiba que no dia 13 de outubro eu realizarei um milagre. Farei um sinal que não deixará dúvidas para ninguém. O primeiro segredo, meus queridos irmãos e irmãs, é a visão do inferno. Nossa Senhora mostrou para as crianças que muitas almas se perdem e se deixam levar para o fogo do inferno, por não arrependerem de seus pecados, por não fazerem penitência, por não se converterem ao Sagrado Coração de Jesus. E com isso, ferem e maltratam o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. As crianças ficaram aterrorizadas com a visão do inferno, mas Nossa Senhora assegurou para elas que elas não iriam para lá, que elas estariam sempre a salvo junto dela se rezassem todos os dias. O segundo segredo seria o fim da guerra. Em 1917, eles já estavam com 4 anos de guerra. A Primeira Guerra Mundial havia iniciado em 1914, em agosto de 1914, quando a Alemanha desafiou a Rússia e outras grandes potências do mundo, como a França, a Inglaterra, invadindo a Polônia,
invadindo a Áustria, e já era o 4º ano daquela guerra. Havia muita fome, muito sofrimento e muita escassez. E Nossa Senhora então revela, no seu 2º segredo, que a guerra ela iria terminar logo e que o mundo deveria ser consagrado ao seu Imaculado Coração de Maria, e que a Rússia deveria ser consagrada a Nossa Senhora, pois, caso contrário, os males do comunismo iriam se espalhar por todo o mundo, haveria muito sofrimento e haveria também uma guerra ainda maior do que aquela guerra que estava acontecendo. E nós sabemos o que aconteceu depois. A Segunda Guerra Mundial. O 3º segredo revelado por Nossa Senhora às crianças, ele é um pouco difícil e ele carece de interpretação. Nossa Senhora diz que a Igreja sofreria uma grande perseguição. A Igreja passaria por muito sofrimento, mas isso não seria o seu fim. E que o seu sumo pontífice iria morrer durante esta perseguição. Esses são os 3 segredos. Passado este tempo, as crianças retornaram e conversaram com seus pais, conversaram com o padre, e o padre perguntou: o que ela quer? E Nossa Senhora disse, aliás, as crianças disseram que não poderiam revelar, que era um segredo. Como as crianças diziam ver Nossa Senhora, mas não podiam falar os segredos, então as pessoas começaram a pensar que as crianças de fato estavam inventando tudo aquilo e que as crianças estavam loucas. Chegou então o mês de agosto, mas no dia 13, as crianças não puderam ir ao encontro com Nossa Senhora. Veja bem, o que foi que aconteceu? As crianças foram sequestradas. No dia 12, elas foram presas por um tal de Arthur de Oliveira Santos, que era o governador, uma espécie de prefeito, daquela região onde ficava o vilarejo de Fátima. Ele levou as crianças para a delegacia, ele ameaçou as crianças, queria que as crianças contassem os segredos, porque as crianças diziam que havia um segredo, e Lúcia disse: nós não podemos contar. Nossa Senhora pediu para não contar. Então ele separou Lúcia de Francisco e Jacinta e disse a Lúcia que naquele momento Jacinta estava sendo fervida em óleo, se ela não contasse a ele os segredos. Lúcia disse: eu sinto muito pela minha prima, mas eu não posso contar. Depois de insistir muito, ele acabou desistindo e ele levou então Lúcia para uma sala onde estavam as outras 2 crianças. Mas ele não se deu por vencido. Ele levou as crianças para uma cela e as crianças ficaram junto com presos, com homens condenados. Veja bem, que coisa absurda, né? E, por incrível que pareça, os prisioneiros que estavam naquela cela cuidaram das crianças. No dia seguinte, no dia 15, os seus pais vieram buscá-las. Tendo descobrido onde estavam as crianças, vieram buscar as crianças e as crianças então retornaram para casa. Então aconteceu que, andando pelas ruas do vilarejo, Nossa Senhora apareceu apenas para
Lúcia. Isso foi no dia 19 de agosto. E esta foi a quarta aparição e também a aparição mais curta de todas. Nesta aparição, Lúcia conta para Nossa Senhora o que aconteceu e Nossa Senhora pede que elas continuassem rezando o terço pelas almas, para que elas fossem salvas da condenação eterna, salvas de irem para o inferno. E Nossa Senhora lembra mais uma vez a Lúcia, que no dia 13 de outubro, ela faria o milagre que deixaria todos esclarecidos. Então Lúcia pergunta para Nossa Senhora o que ela deveria fazer com um dinheiro que as pessoas estavam trazendo e dando para as crianças. Nossa Senhora disse: guarde esse dinheiro para ser construído naquele lugar uma capela em meu nome. Meus queridos irmãos e irmãs, a quinta aparição, ela se deu no dia 13 de setembro. Neste dia, as crianças foram até a Cova da Iria, o local das aparições, imaginem vocês, acompanhadas de 20.000 pessoas. Praticamente a cidade toda e os vilarejos vizinhos se dirigiram na data para lá para testemunhar estas aparições que as crianças estavam recebendo, estas mensagens. Na ocasião da quinta aparição, Nossa Senhora dá uma ênfase especial ao fim da guerra. Ela diz: continuem a rezar o terço e vocês irão ver em breve o fim desta guerra. E nós sabemos que no ano seguinte, em 2018, no mês de agosto, foi assinado o Tratado de Versalhes, dando fim à Primeira Guerra Mundial. Nossa Senhora pediu também às crianças que elas rezassem todos os dias o terço e que elas se lembrassem que no próximo encontro delas, no dia 18 de outubro, conforme o prometido, seria realizado um milagre. E esta foi a quinta aparição. Então, meus amados, para a sexta aparição, esta seria a última aparição. Então, aconteceu algo impressionante. Algumas pessoas falam que as crianças foram acompanhadas por 50.000 pessoas. Existem relatos da época que havia 70.000 pessoas e até mesmo 100.000 pessoas para esta sexta aparição. O lugar, a Cova da Iria, estava abarrotado de gente. Vieram pessoas da França, vieram pessoas da Espanha, de diversas cidades de Portugal e até mesmo alguns jornais. Dentre eles, o principal jornal de Portugal estava lá, com seus repórteres, para testemunhar aquele fato. Na noite anterior a este encontro, do dia 18 de outubro, havia chovido durante toda a noite, uma tempestade torrencial. E o local estava encharcado. E com este número de pessoas e carros, então um verdadeiro lamaçal. As pessoas que ali chegavam, muitas delas devotamente, outros curiosos, outros desconfiados, e até mesmo algumas pessoas da imprensa foram para fazer piada, fazer chacota das crianças e de tudo aquilo que se dizia que estava acontecendo naquela região de Ourém
naquele vilarejo de Fátima, naquele lugar da cova da Iria. Então, nesse dia, Nossa Senhora aparece, as crianças no mesmo local, e Nossa Senhora, quando ela aparece para as crianças, ela diz: eu sou a Senhora do Rosário. É assim que ela se apresenta para as crianças. Finalmente, Nossa Senhora revela seu nome para as crianças. Eu sou a Senhora do Rosário. E ela diz: continuem rezando o terço todos os dias. Nas orações do Santo Rosário, eu estarei sempre com vocês, levando as suas preces a Deus, para que se convertam os corações dos homens, para que não se percam as almas, pois o coração de Jesus está muito ferido por tantos desprezos, por tantas mágoas. O meu filho quer salvar a humanidade, mas é importante que eles se convertam. Lembre-se de consagrar o mundo e a Rússia, na época era chamada União Soviética, ao meu imaculado coração. A guerra vai acabar. Esta guerra que está aí vai acabar. Mas se os homens não se converterem, haverá uma guerra maior e muito mais destrutiva do que esta. Nações inteiras serão arrasadas. Muitos homens morrerão, diz Nossa Senhora. Mas esta guerra que está aí, ela vai acabar. E os soldados que há muito tempo estão longe de casa poderão retornar para suas famílias. Quando Nossa Senhora terminou de falar, ela disse às crianças: vocês aceitam todo tipo de sofrimento por causa do meu nome e vocês são voluntários para testemunhar o meu amor e o amor do meu filho pelo mundo? E as crianças disseram: sim, nós somos. E Nossa Senhora disse: honrem o meu nome. Então, as crianças não viam mais Nossa Senhora. E aconteceu algo que deixou todos surpresos. O sol começou a zigue-zaguear no céu. Ele se deslocava de um lado para o outro. E quando ele fazia isso, ele mudava de cor. Ele assumia tons de vermelho, tons de rosa, tons de azul, tons de verde, como se fosse um arco-íris sempre mudando de cor. E ele começou então a aumentar o seu volume, e começou a girar e se aproximar daquele local. As pessoas ficaram apavoradas e muitos queriam fugir dali. Este fenômeno, o milagre do sol, ele pôde ser visto num raio de 40 quilômetros. Há uma foto histórica muito interessante. Esta foto não traduz muito bem o fenômeno que as pessoas viram, mas há uma outra animação que traduz exatamente o fenômeno que as pessoas viram e ficaram apavoradas. Depois disso, meus queridos irmãos e irmãs, na sequência, Francisco e Jacinta, eles não viveram de fato muito tempo. Como Nossa Senhora havia dito, no ano de 1919, Francisco
agora com 11 anos, morreu de uma pneumonia muito grave. E no ano seguinte, 1920, Jacinta morreu de uma bronquite muito grave, contando então 10 anos. Na ocasião, Lúcia tinha 14 anos e ela foi aceita num convento. E ela foi para um convento de clausura no ano de 1921. E desde então, ela passou a viver nesse convento e na clausura. Alguns anos mais tarde, vivendo já como religiosa na clausura, no dia 10 de dezembro de 1925, Lúcia havia acabado de participar da Santa Missa no convento. E, para sua surpresa, Nossa Senhora voltou a aparecer para ela, anos mais tarde. Nessa aparição, Nossa Senhora pediu a Lúcia que ela comungasse sempre no primeiro sábado, durante 5 meses, no primeiro sábado, durante 5 meses sucessivo. E esta comunhão dos primeiros sábados, durante 5 meses sucessivos, ela serviria para a reparação dos pecados cometidos pela humanidade, para salvar as almas. Por isso, existe entre os devotos de Nossa Senhora de Fátima, de ao menos uma vez ao ano, comungar durante 5 sábados sucessivos, ao longo de 5 meses. Nossa Senhora pediu, então, que ela comungasse dessa forma. Houve ainda uma outra aparição para Lúcia, e essa sim fora a definitiva, a última. Foi no dia 25 de junho de 1929. Nesta ocasião, a Virgem Maria apareceu para Lúcia acompanhada da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na última aparição, o que Nossa Senhora pede a Lúcia? Que a Rússia fosse consagrada pelo Papa numa cerimônia com todos os bispos do planeta. Todos os bispos do mundo deveriam estar reunidos para que a União Soviética e o mundo fossem consagrados ao Imaculado Coração de Maria. Após esta aparição, então, Lúcia resolveu procurar o Papa. O Papa da época era Pio XII. Ela conversou com o Papa, falando sobre esse pedido de Nossa Senhora. Até então, não havia revelado os segredos, mas ela fez esse pedido ao Papa de que fosse feita esta consagração. E que se essa consagração não fosse feita, então surgiria uma forte luz no céu e seria o sinal de que estaria chegando a Segunda Guerra Mundial. Então, o Papa fez uma transmissão radiofônica e nessa transmissão ele mesmo fez a consagração do Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus, a consagração da Rússia e do mundo inteiro. Lúcia acompanhou esta consagração radiofônica feita pelo Papa Pio XII.
Quando o Papa a procurou, ela disse: não é assim, Santidade. O senhor deve fazer um ato público com a presença de todos os bispos do mundo. Nesta ocasião, o Papa Pio XII pediu a Lúcia: Lúcia, redija os segredos. Até então, os segredos não haviam sido revelados. Então, em 1935, Lúcia faz uma redação do primeiro e do segundo segredo. Ao analisar o que ela havia escrito, algumas pessoas que leram, e também o Papa, perceberam que ela estava omitindo alguns detalhes, evitava falar de alguns detalhes. Então o Papa pediu que ela reescrevesse, mas que dessa vez ela juntasse também o terceiro segredo, que não havia sido mencionado na primeira redação. Então, em 1944, é redigido de forma completa pela irmã Lúcia os 3 segredos de Fátima. Quando Pio XII leu os 3 segredos, o primeiro que se dizia a respeito à visão do inferno, o segundo que dizia a respeito à consagração do mundo e também da União Soviética, quando ele leu o terceiro segredo, ele decidiu que não poderia ser revelado, pois caso contrário, alguém iria querer matar o Papa para fazer acontecer o terceiro segredo. Essa foi a interpretação de Pio XII na época. E esses documentos entraram para os arquivos do Vaticano. Mais tarde, em 1959, Pio XII foi sucedido por João XXIII. O Papa João XXIII, ao ler os segredos de Fátima, também achou conveniente que eles permanecessem guardados. O mesmo se deu com Paulo VI e os papas que vieram depois. Em 1981, o Papa João Paulo II já era o nosso Papa. E ele sofreu, neste ano de 1981, o atentado. Quando ele estava próximo de morrer, ele pediu, então, o segredo de Fátima. E o Papa João Paulo II disse que o terceiro segredo dizia respeito a ele. Acontece que o Papa João Paulo II não morreu. E o terceiro segredo diz que o Papa morreria e que a Igreja sofreria uma grande perseguição, mas que depois haveria um tempo de paz. Então, o terceiro segredo passou a ser interpretado. E, finalmente, no dia 26 de junho do ano 2000, foram publicados os 3 segredos de Fátima. Hoje, nós podemos encontrá-los em qualquer livraria católica, em qualquer livro, nós encontramos, e também as muitas interpretações que se dá ao terceiro segredo. Foi também o Papa João Paulo II que, em 1984, após ter sofrido o atentado e reconhecer a importância daquilo que Nossa Senhora está pedindo, e também pelo fato de ele ter vivenciado a Segunda Guerra Mundial, pois a Polônia, o seu país de origem, foi um dos que mais sofreram. Então o Papa convoca uma reunião dos bispos do mundo inteiro. E naquele ano de 1984, de fato, estavam reunidos na Praça de São Pedro todos os bispos do mundo. E o Papa João Paulo II pôde fazer
finalmente, a celebração onde foi consagrado ao Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus o mundo inteiro e também a União Soviética. Nesta época, já tinha terminado a Segunda Guerra Mundial e o mundo temia por causa da Guerra Fria. 3 anos mais tarde, 1989, 3 anos depois que a Rússia havia sido consagrada a Nossa Senhora e também o mundo, houve a queda do Muro de Berlim. O fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria. E até hoje, meus queridos irmãos e irmãs, o mistério de Fátima, o segredo de Fátima, continua a mexer com os nossos corações. Pois assim como Nossa Senhora, naquela primeira aparição, no dia 13 de maio de 1917, disse a Lúcia, Francisco e Jacinta: rezem, rezem o terço, rezem todos os dias, para que se salvem as almas e não venham a perder-se. Que se consagrem ao meu Imaculado Coração e ao Sagrado Coração do meu Filho Jesus, que tem sofrido tantas injúrias, tantos sacrilégios, tantas indiferenças. Por isso, meus irmãos, querida mãezinha, nós devemos dizer sempre: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E que o Deus Todo-Poderoso abençoe sempre a você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.